Em pé, irmãos, para lermos Lucas 5, versos 1 a 11. Irmãos, nós cantamos aqui hinos antigos e hinos contemporâneos, e o que o justifica a utilização de ambos é a mensagem de Cristo. Quando criança, lembro-me de cantar no templo da primeira igreja batista de Feira de Santana, Tocou-me. E quem estava liderando? Luiz de Carvalho. Eu pude ouvi-lo cantando esse hino. E acredito que muitos irmãos aqui puderam ouvi-lo também cantando Tocou-me. Vamos, irmãos, ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 5, versos 1 a 11. E já adianto aos irmãos que tudo o que eu preciso falar nessa noite já foi dito pelo irmão Sérgio quando ele acabou de cantar agora. Eu estava comentando ali com o diácono, dizendo: o Sérgio pregou tudo. Eu vou apenas repetir, para que ninguém, Sérgio, tenha dúvida da mensagem. A mensagem é essa, é que Cristo Jesus chama homens ao arrependimento e à nova vida no Evangelho. Lucas 5, verso 1, a palavra do Senhor assim nos diz. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deus nos ajude a compreender a sua palavra pelo Espírito de Deus. Podem sentar, irmãos. Mantenham a Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor, que quero expor aos irmãos, me valendo inicialmente de uma pergunta: o que é a conversão a Cristo? Essa é uma pergunta que, no ambiente evangélico, parece de resposta óbvia. Mas, irmãos, os ventos do nosso tempo confuso nos levam a perguntar isso ao povo de Deus. E, claro, uma pergunta feita à sombra da palavra de Deus. Já que em nossos dias me parece, irmãos, que temos pouco a pouco tratado conversão como se pudesse ser chamada de adesão. Aderir a um grupo reunido como igreja. Não é difícil encontrar alguém que diz: desde que eu entrei em determinada denominação, a minha vida foi transformada. Isso sempre me soa como inadequado, porque Cristo Jesus transforma vidas, não instituições. Eu então busquei ajuda no irmão em Cristo, escritor Wayne Grudem, para começar definindo o que é conversão. E ele fundamenta a sua resposta na palavra de Deus. Grudem diz assim: a conversão é a nossa resposta deliberada ao chamado do Evangelho, pela qual, sinceramente, nos arrependemos dos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para sermos salvos. Se eu soubesse que o Sérgio teria cantado tudo que ele cantou, eu nem citaria Grudem. Porque essa é a nossa mensagem, Sérgio. Essa é a pregação do Evangelho.
o chamado de Deus que requer do homem uma resposta. E a resposta que agrada ao Senhor é arrependimento sincero e confiança plena no Senhor para a salvação. É o que encontramos no texto chamado de pesca maravilhosa. Quando Jesus, depois de ter falado à multidão, retira-se da multidão, e isso está no capítulo 4 de Lucas, no texto imediatamente anterior ao que lemos. Lucas 4, 42, diz que sendo dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Mesmo falando a muitos, Jesus não se esqueceu de grupos menos numerosos. Ele olhou para um grupo que estava preparando as redes a fim de pescarem no dia seguinte. A multidão apertava, segundo Lucas 1, capítulo 5, verso 1, para ouvir a palavra de Deus. Mas ele, irmãos, conseguiu também, com a sua extrema sabedoria, perceber um grupo que se preparava para lavar as redes, preparando-se para a pesca do dia seguinte. Jesus, então, passa a falar a este grupo o que ele havia dito à multidão. Agora diz ao grupo. O resultado final do chamado de Jesus é a resposta de arrependimento e fé daquele grupo. O verdadeiro esboço do que é a conversão a Cristo Jesus. A conversão destes pescadores em seguidores de Jesus fala-nos do que é a verdadeira conversão a Cristo. E a conversão, segundo a palavra de Deus, irmãos, começa com o chamado do amor de Deus. A iniciativa é do Senhor. A ideia vem de Deus. Porque o homem morto em seu pecado não tem boas ideias. A exemplo da busca pelo Senhor. Porque o homem lançado ao pecado é capaz até de começar a celebrar o pecado porque não tem visão espiritual daquilo que lhe acontece. A palavra do Senhor diz que foi Jesus quem entrou em um dos barcos, o barco de Simão, e então disse a Simão: isso aqui será o meu púlpito. Afaste-se um pouco da costa, porque eu tenho muito a falar. E assentando-se, Jesus ensinou as multidões. Meus irmãos, Jesus continuou falando a Pedro e dizendo: Pedro, lança agora as redes para pescar. Nós encontramos na palavra de Deus muitas afirmações acerca da iniciativa de Deus em buscar salvação para o homem perdido. Falamos, irmãos, de um livro de duas partes, ou de uma folha com dois lados. O livro com uma folha contendo palavras, que é a Bíblia Sagrada, e outro sem palavras, que é a criação do Senhor. Deus tem falado de todas as formas. Deus tem falado em todas as épocas. Deus tem falado a todos os homens. Escrevendo aos Hebreus, o autor da epístola diz: logo no princípio, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É o que diz Hebreus 1, verso 1. Então Deus tem falado, meus irmãos, e especialmente por sua palavra. Quando olhamos para Atos capítulo 9, um dos muitos exemplos do chamado de Deus, vemos um perseguidor do evangelho, inimigo da igreja de Cristo, rebelado contra o Senhor, um homem cativo da sua religião, Saulo, segundo a palavra de Deus, caminhando para Damasco para prender crentes em Jesus, quando o Senhor o interpeliu com a pergunta incômoda de Atos 9:4, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, irmãos, ao olharmos para Lucas, no capítulo 5, o que encontramos é o que toda a palavra de Deus diz, que Deus, vendo o homem em seu pecado,
não encontrou um justo, um sequer. Por isso, ele mesmo, como nos diz João, decidiu armar a sua tenda entre nós. O Verbo, a palavra viva, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E então podemos ver a sua glória, a glória como do unigênito de Deus. A conversão a Cristo começa assim, com o chamado do amor de Deus, que demonstra o amor de Deus por sua criação. Ele se lembra da sua criação. Segundo a palavra de Deus, é incorreto dizer que Deus é apenas o Criador, mas não é o sustentador da vida. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor se importa com a sua criação. Ele criou, mas não abandonou. Por isso, tem levantado servos seus para anunciarem salvação, providência de Deus para a redenção da humanidade perdida. O amor de Deus se vê, meus irmãos, nas muitas oportunidades que os homens têm tido de conhecimento do Senhor e de arrependimento. Esta noite é mais um exemplo disso. Aqui nós temos muitas pessoas que chegaram sob o olhar de Deus, porque o Senhor quis que vocês estivessem aqui nessa noite para ouvirem a mensagem do Evangelho, já proclamada ao longo de toda esta celebração e mais uma vez agora na exposição deste sermão. Deus tem dado sim muitas oportunidades aos homens para que conheçam o seu plano de salvação. Se os homens não creem, se os homens não se rendem, se os homens não desejam, isso deve ser justificado com a dureza de coração e não pela falta do amor de Deus. A conversão, então, meus irmãos, envolve um chamado, mas também uma resposta. Encontramos na palavra de Deus muitas evidências de que o homem precisa, de fato, arrepender-se dos seus pecados. Vejam, meus irmãos, o versículo 8, quando aqui eu quero adiantar aos irmãos o que acontece com Pedro. Diz que Pedro, depois de ter visto tudo que Jesus disse e fez, Pedro então declarou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Nós encontramos então aqui, meus irmãos, uma primeira parte da resposta do homem ao chamado do amor de Deus. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Evangelho, meus irmãos, é um chamado ao arrependimento do pecador. Deus tanto nos ama que nos chama ao arrependimento. Em Atos 3,19, o conteúdo do discurso desse Pedro, a quem Jesus abordou no barco de pesca, é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Meus irmãos, vejam a palavra de Deus ao narrar que Pedro ouviu de Jesus o chamado de amor. Recebeu de Jesus um sinal extraordinário. Pedro lança as redes ao mar. Muitos peixes foram apanhados, a ponto de darem sinais às redes de que iriam se romper. Pedro então fez sinal aos companheiros, dizendo: venham ajudar. E então, ao ver a palavra e o ato de Jesus, Pedro disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, retira-te da minha presença, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu a sua pecaminosidade em contraste com a santidade do Senhor Jesus, de quem ele já tinha ouvido falar. Pedro passou a desejar uma nova vida quando disse ao Senhor: eu sou pecador. Eu não sou digno de permanecer em tua presença, Senhor. Ajude-me, portanto, a poder permanecer de pé na presença do Senhor. Ao ouvir o chamado de Deus, saiba que esse é o chamado do Deus Santo. Saiba que esse é o chamado do Deus reto. Saiba que esse é o chamado daquele Deus em quem não há pecado. Portanto, a resposta daquele que é tocado pelo amor de Deus deve ser a resposta santa do arrependimento. Certa vez, o pastor foi confrontado
estando à porta cumprimentando os membros da igreja que deixavam o culto, com um transeunte que trouxe um mendigo e disse ao pastor: vocês são capazes de, em nome de Jesus, mudar a roupa e a aparência deste mendigo? Vocês poderiam mudar a roupa dele, demonstrando que vocês podem mesmo mudar a vida desse homem? E o pastor respondeu: Cristo pode mudar o mendigo que está dentro desta roupa. É fácil mudar a roupa, difícil é mudar o mendigo que está aí dentro. Jesus Cristo pode. Meus irmãos, o chamado do amor de Deus deve ser também respondido com fé, fé depositada somente em Cristo. Jesus deu a Pedro a oportunidade de demonstrar a sua confiança em Jesus. Vejam nos versos 5 a 7, quando Pedro diz: Senhor, o Senhor está me mandando lançar as redes ao mar, mas deixe-me te dizer, o Senhor estava pregando à multidão, e talvez o Senhor não saiba disso, mas nós trabalhamos a noite toda. É por isso que estamos lavando as redes. Nós estamos lavando porque desistimos desse dia, e nós queremos tentar de novo pescar, mas queremos tentar amanhã. Senhor, nós nada apanhamos, mas é o Senhor quem está mandando. Então saiba o Senhor que com todo cansaço, com toda descrença, com todo o nosso pessimismo, sob a tua palavra lançarei as redes. E ele lançou, irmãos, e diz a palavra de Deus, o que justifica o título que o editor deu de pesca maravilhosa, que apanharam grande quantidade de peixes. Eles então ficaram espantados. Precisaram perceber que Jesus é digno de toda confiança. Aquele que ordena aos animais e os animais obedecem à sua voz. Aquele que fala ao homem e o homem precisa reconhecer o seu poder. É aquele que chama o homem a confiar nele verdadeiramente, como lemos em Efésios no capítulo 2, nos versos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. É necessário confiar no Senhor Jesus Cristo. Pela graça, o Senhor oferece salvação. É gratuita. Você não compra com suas obras, não compra com seu esforço, não compra com dinheiro. Vem do Senhor, mas você precisa crer no Senhor. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém batendo no peito diga: veja como eu sou bom, veja como eu trabalhei em função disso, veja tudo o que eu fiz para que fosse aceito pelo Senhor, pois somos feituras do Senhor, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou, não para nos justificar, mas para expor a mudança de vida que Ele operou em nós. As boas obras, que devem ser parte da prática cristã, não são o fundamento da salvação, mas a consequência, são resultado de uma vida transformada por Cristo. O que o homem precisa ao arrepender-se é ainda demonstrar confiança no Senhor, como aquele que o justifica, aquele que o torna um justo. O que Pedro fez? Ele confiou em Jesus, que quis transformá-lo em uma nova criatura, em um pescador de almas, com a sua nova vida e a nova mensagem, alcançar vidas para o Evangelho. A fé do homem depositada em Cristo como Salvador gratuito. Pedro não implorou. As pessoas não marcaram um momento na agenda de Jesus. Aqueles pescadores pouca influência tinham para retirarem Jesus da multidão. Jesus gratuitamente quis ir àquele grupo. Deveriam, portanto, agora crer no seu amor salvífico, reconhecendo como Senhor absoluto. Esse é o grande teste da vida cristã. Se creres, verás a glória de Deus. Você tem crido em Jesus? Meus irmãos, no ano de 177 depois de Cristo, uma grande perseguição se deu contra os cristãos que já eram em grande número reunidos na cidade de Lyon, na França. E naqueles dias em que Marco Aurélio tornou-se imperador de Roma, acreditava-se que haveria um tempo de sossego. Ele não era um insano como Nero, era até um intelectual. Mas o que se viu foi a manutenção da dura perseguição aos cristãos
porque não cristãos queriam isso. Havia uma empolgação da multidão com a perseguição ao cristianismo, com a reação à igreja de Cristo que crescia e espantava a muitos. Passaram então a prender cristãos às centenas. Passaram a expor cristãos em arenas. E houve um dia em que, já tendo levado mais de 300 cristãos à morte, por fim, a multidão eufórica, num espaço para a prática de esportes, numa espécie de Coliseu de Lyon, viram chegar uma dupla, um menino de 15 anos de idade, segundo o que diz Eusébio de Cesareia, chamado Pôntico, e a sua irmã, que era um pouco mais velha, algo em torno de 17, 18 anos de idade. E essa menina se chamava Blandina, e ela era uma escrava crente em Jesus. E então, ao colocar esses dois adolescentes na arena, primeiro soltaram feras que não atacaram esses dois. Atacaram 3 adultos e esses 2 sobraram. Por fim, surraram. E ao perceber a resistência dessa menina, disseram: Blandina, se você não vier a negar a Cristo agora, nós colocaremos o seu corpo na chapa quente, como fizemos com tantos outros. E Eusébio diz, irmãos, que o cheiro de carne assada, queimada, tomava conta do lugar. E aquela menina adolescente disse: eu sou cristã e não há nada de errado nisso. E disseram: menina, entenda que você morrerá agora, se você não vier a negar Cristo e não puder retornar ao paganismo. E ela respondeu, com o corpo ensanguentado, cansada, alquebrada: eu sou cristã e não há nada de errado nisso, e não há nada de mal nisso. E então soltaram as feras, e as feras deram sobre Pôntico, menino de 15 anos, e ela disse: Pôntico, nós somos cristãos e não há nada de errado nisso. E aquele menino morreu. E por fim colocaram o corpo daquela menina numa chapa quente, trazida de uma fogueira superaquecida, e disseram: Blandina, essa é a sua última chance. E Eusébio narra, meus irmãos, que nesse momento a multidão que aplaudia já estava silente, impressionada com a firmeza daquela menina. Ao perceber uma menina crente, firme, 17 anos de idade e tão grande firmeza, então um soldado com uma espada disse: a última chance. E ela então disse mais uma vez: eu declaro, eu sou cristã e não há nada de mal nisso. E então puseram o corpo dela numa chapa. E por fim, irmãos, não se sabe como, ainda viva, disseram: menina, salve a sua vida. E ela, quase desmaiando, disse: eu sou cristã e não há nada de errado nisso. Então deceparam a cabeça de Blandina e passou para a história o testemunho de adolescentes que creram em Jesus de todo o coração. E diz Eusébio de Cesareia que a partir da morte desses 2, a perseguição em Lyon precisou arrefecer, porque as multidões se convertiam a Cristo Jesus. Meus irmãos, o chamado do amor de Deus deve ser respondido com uma confiança tal que o homem deva dizer: desde que aceitei a Cristo, e olha que eu andava muito triste, desde que eu encontrei paz em Cristo, eu não tenho outro desejo a não ser viver longe do pecado, viver próximo ao meu Senhor. Mas a conversão também indica frutos de um novo nascimento. Olhem para Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 9, a palavra do Senhor diz que à vista da pesca maravilhosa, todos se admiraram. Começaram a enxergar Cristo em toda a sua glória, a olharem para a sua miséria e pequenez, e a olharem para Cristo em sua grandeza e excelência. E diz a palavra do Senhor que todos olharam entre si, dizendo: o que é isso que está acontecendo? O Senhor Jesus disse a Simão no verso 10: não temas, doravante terás nova vida. Não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens, porque agora você encontrou nova vida. Agora você tem um novo propósito. Agora você pode dizer aos homens que sigam o Messias, o Salvador. E como diz Lucas, no capítulo 9, no verso 23,
se alguém quer seguir a Cristo, se alguém quer vir após Cristo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga ao Senhor. O chamado do amor de Deus, respondido com arrependimento e fé, agora produzem frutos. São os frutos do arrependimento e da fé. São os frutos da nova vida, do novo nascimento. O que marcaria a vida de Pedro e de tantos outros que converteram-se a Cristo, que mudaram da condição de rebeldes para a condição de crentes, de contritos com o Senhor Jesus. Primeiro, uma nova atitude diante de Deus, não mais de indiferença, mas de submissão. Em segundo lugar, uma nova vontade diante de si mesmo, não mais de tolerância à sua própria vontade, não mais de omissão diante da sua pecaminosidade, não mais de conformismo com a sua vida vazia, mas de mudança profunda de dentro para fora. Nova postura diante dos homens, ao dizer aos homens: a minha vida agora é outra, Cristo me transformou, olhem para mim e sigam-me porque eu estou seguindo Cristo. A conversão daqueles homens ficou atestada no verso 11, Lucas 5:11, quando, arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo. No dia de pesca próspera, no dia que parecia que os negócios estavam deslanchando finalmente, ao encontrar em Cristo o que significava aquela pesca grandiosa, ao encontrar em Cristo que valor poderiam ter aqueles barcos, por terem encontrado Cristo, que valor poderia ter aquela mesma vida de sempre que eles levavam. A conversão se vê no verso 11, quando é dito que deixando tudo, seguiram Jesus. Eles deixaram tudo por Cristo. E você? Saiba você que nessa noite os cristãos aqui reunidos estão reproduzindo a mensagem poderosa, exclusiva, necessária, insubstituível, indispensável do Senhor Jesus Cristo. Deus ama você. Nós dizemos isso com toda a convicção, porque temos sido amados por Deus. Jesus Cristo ama você. Qual será a sua resposta ao chamado amoroso de Deus? Será indiferença? Será transferência para uma outra data? Quem sabe depois te ouviremos? Ou você dirá: eu creio que Deus me ama e eu preciso abandonar confiado nele a velha vida de rebeldia e de pecado. Eu preciso depositar toda a minha confiança nele e não em mim mesmo. E saiba que se, deixando tudo, pela fé, você vier a ser um seguidor de Cristo, frutos novos produzidos pelo Espírito de Cristo em seu viver serão notados. E as pessoas se impressionarão como o Senhor pode transformar um simples pescador de peixes num pescador de vidas. Que Deus, pois, permita entre nós existirem muitos corações tocados pelo grandioso amor dele, que respondem com arrependimento e fé, a fim de que nova vida seja encontrada em Cristo Jesus. Ao Senhor toda a glória.